dados do PIB do primeiro semestre. A política macroeconômica ela mudou um pouco e vocês verão que a mudança que aconteceu traz uma certa incerteza, principalmente em relação à política fiscal, mas este aumento do gasto na política fiscal, a curto prazo, trouxe uma coisa boa, como vocês verão, que é um aumento da expectativa de crescimento do PIB este ano. E eu vou começar apenas recordando a vocês, quando eu falo oferta agregada, é o PIB, é o Produto Interno Bruto, mais as importações, e demanda agregada, é o consumo privado, investimento privado, o gasto do governo, que é o consumo e investimento público, mais as exportações. As exportações menos as importações é a demanda externa líquida. E vocês lembram que um dos piores problemas para uma economia é a inflação alta. No passado, vocês não viveram, aconteceu aqui no Brasil, vocês sabem, pelo menos, de informações o que aconteceu na Argentina, com inflação alta, porque a inflação alta concentra a renda e tem que ser evitada. E, e o governo usa as três políticas macroeconômicas, fiscal, monetária e de crédito, e cambial, para fazer com que a demanda agregada não cresça num nível muito superior à oferta agregada, que pode gerar inflação. Esse slide eu começo com a política fiscal, mostrando a vocês que até julho 2024, é até julho para todos os dados, o governo teve um déficit primário nas contas públicas, que não envolve o pagamento de juros, de 0,98% do PIB. É um pouco maior do que vocês viram até maio deste ano, nos slides anteriores. E considerando o pagamento de juros, o governo teve um déficit nominal das contas públicas de 9,10% do PIB neste ano até o final de junho, desculpa, durante o primeiro, desculpa, até julho, passando um pouquinho do primeiro semestre. Lembrando que o sinal mais significa déficit, porque se o governo tributa em 100 e gasta 120, ele coloca reais em circulação. E o sinal menos significa um superávit, porque se o governo arrecada 100 e gasta 80, ele retira reais de circulação. Para vocês terem uma ideia, o primário, aquele 0,98% do PIB, significa 64,7 bilhões de reais, e o 9,10% do PIB significa praticamente 600 bilhões de reais, que o governo teve de déficit até julho. E considerando os últimos 12 meses, de 1º de agosto do ano passado até 30 de julho deste ano, então, em 12 meses, o déficit primário está em 257,7 bilhões de reais, o que equivale praticamente a 2,3% do PIB, e o déficit nominal, que é praticamente o aumento de dívida, aumentou em 1,128 bilhões de reais, ou 10,2% do PIB. E vocês notam que este déficit, este aumento de gasto nas contas públicas, começou desde o ano passado, porque em 2023, vocês lembram que foi aprovado pelo Congresso um aumento de gastos no início do atual governo, e no final de 2023, o governo, inclusive, pagou em torno de um pouco mais de 90 bilhões de reais de precatórios. E agora, em 2024, além do déficit que o governo teve o ano passado, de
2,2% do PIB, em termos 2,3% do PIB em termos primários e 8,9% do PIB em termos nominais. E esse ano continua com déficit. Esse enorme gasto das contas públicas, vocês verão lá na frente que aumentou fundamentalmente o consumo. Aumentou também um pouquinho o investimento, graças a Deus, mas aumentou muito o consumo. E isso deu um upgrade no crescimento do PIB este ano, que vocês verão lá na frente. Uma outra coisa, qualquer pergunta, abra o microfone, abra o microfone e faça na hora, debata na hora com a gente. O gasto com juros, vocês veem que até julho, 2024 sempre até julho, até o final de julho. O gasto com juros representou 8,1% do PIB nesse ano até julho, o que representava 534,9 bilhões de reais. Em 12 meses, só para vocês terem uma ideia, digamos assim, numa comparação anual, o pagamento de juros estaria em 870 bilhões de reais, ou 7,7% do PIB. É o terceiro maior gasto depois de pessoal e previdência. E para vocês terem uma ideia, some ali 2, 3 anos, a coisa vai para 2 trilhões praticamente o que o governo pagou de juros. E a arrecadação de tributos, o dado que eu atualizei para vocês, é esse da Receita Federal do Brasil. O IBGE divulgou o dado até 2021, o de 2022 ainda não saiu, vai sair agora, logo em seguida, e a Secretaria do Tesouro Nacional publicou até 2023. A Receita Federal do Brasil publicou até 2022 e chegou a 33,56% do PIB. Mas não fiquem tristes, e eu lamento informar, estou dizendo não fiquem tristes de forma meio jocosa, porque este ano nós vamos a uma arrecadação de tributos em torno aí de 34% do PIB. Fruto deste aumento do gasto público, aumentou a arrecadação tributária este ano. Dado até o melhor desempenho do PIB, a arrecadação tributária aumenta. Mas, como vocês viram no primeiro slide, o governo gastou ainda mais. E como eu vou mostrar a vocês mais adiante, para 2025 também há uma previsão de déficit público já no projeto de lei orçamentária anual encaminhado encaminhado aí faz 3 dias ao Congresso, à Câmara dos Deputados, para aprovar até o final do ano e se constituindo na lei orçamentária anual. A dívida líquida do governo, no final de julho, chegou em 6 trilhões 963 bilhões de reais, o que equivaleu a 61,9% do PIB. A dívida líquida, lembrem, não considera os haveres que o governo tem a receber e o valor das reservas cambiais. E a dívida bruta, é só o gráfico, a dívida bruta do governo vem aumentando significativamente e ela fechou em julho em 8,8 trilhões de reais, o que equivaleu praticamente aí a 78,5% do PIB. Então, é uma situação que preocupa, porque este é o principal indicador da política fiscal. O que preocupa não é tanto o tamanho da dívida pública. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na União Europeia, a maioria dos países tem dívida pública superior a isto.
Por exemplo, nos Estados Unidos, a dívida pública dá 120% do PIB. Em vários países da Europa, dá também acima de 100% do PIB, chegando até 150%. No Japão, vai a mais de 200% do PIB. O problema é que no Japão, por exemplo, a taxa básica de juros agora está em 0,25 ao ano. Ela estava em menos 0,1, passou para mais 0,1 e agora para mais 0,25. Na União Europeia está em 3,75 a 4,5% ao ano. Nos Estados Unidos não mudou ainda, continua em 5,25 e 5,50 ao ano. E a nossa aqui está em 10,5%, vocês verão agora. Então, obviamente, com esta dívida e uma taxa de juros elevada, o crescimento desta dívida é explosivo, e se isso não tiver algum controle, fatalmente nós teríamos aí um debacle nas contas públicas e na economia como um todo, daria aquele estouro, como ocorreu em vários países da Europa no passado recente. E só para vocês terem claramente isto, lembrem que de 1995 a 2015, o gasto público aumentou em média 6% reais ao ano. Reais significa acima da inflação. É por esta razão que lá em 2015, 2016, o Congresso aprovou aquela emenda constitucional, se puder botar bem em cima isso aqui, aprovou aquela emenda, ou bem embaixo aqui, não sei, até aquela emenda constitucional que previa um aumento do gasto público nos próximos 20 anos equivalente à inflação. E em abril do ano passado, lembrem, o governo trocou essa regra pelo arcabouço fiscal, em que previa a substituição da regra anterior por metas de superávit primário nas contas públicas, guarde bem esse número, de 0% em 2024, ou seja, equilíbrio fiscal, um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% do PIB em 2026. E o que me preocupava quando isto foi estabelecido é que o próprio governo previa que o gasto público poderia aumentar até 2,5% ao ano em termos reais, independentemente do que acontecesse com a arrecadação tributária. Guarde bem aquele 0% esse ano e 0,5%, porque vocês verão, olhem a última linha aí desse slide, que no projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado pelo governo ao Congresso em abril deste ano, o próprio governo já disse, olha, vamos fazer o seguinte, 2025, que tinha um superávit de 0,5%, lembra? Baixa para equilíbrio. Em 2026, que tinha um superávit de 1%, baixou para um superávit de 0,25%. E, na primeira linha, a Constituição determina que o governo só poderia se endividar para pagar dívida, para pagar o juro principal da dívida. O problema é o a não ser que sejam autorizadas medidas de crédito suplementares. E o Congresso, quando o Congresso, eu digo, obviamente, a Câmara dos Deputados, tem aprovado e, inclusive, vai aprovar para o ano que vem, como vocês verão logo mais. E aqui, essa lei orçamentária anual, vocês já tinham visto, o PLDO 2025-2028 já tinha tratado com vocês, e esses dados são do orçamento fiscal e da Seguridade Social, o projeto de lei orçamentária
que o Executivo mandou para a Câmara dos Deputados agora, e no final do último dia de julho, e que eu também atualizei para vocês. Este projeto de lei orçamentária anual, a Câmara dos Deputados tem até dezembro, até ali o finalzinho de dezembro, para aprovar e, obviamente, com algumas mudanças que achar necessário, e que se transformará na lei orçamentária anual para o ano que vem. Então, esses dados vocês não têm na transparência anterior, porque, obviamente, não estavam publicados, e eu entrei no site do Ministério do Planejamento, que tem lá os dados completos do projeto de lei, e o governo prevê uma receita de 5,7 trilhões, dos quais a receita fiscal 2,57 trilhões, a Seguridade 1,47 trilhões, o refinanciamento de dívida 1,66 trilhões, e a despesa fiscal em 2,252 trilhões, Seguridade 1 trilhão e 791,92 bilhões, e o refinanciamento de dívida, o mesmo número anterior. E olha ali, ó, inclui 240 bilhões para o ano que vem, que depende de aprovação de crédito suplementar pelo Congresso. Ou seja, o Congresso, de novo, está aprovando crédito suplementar para o ano que vem, como sempre vem fazendo. E o orçamento de investimento para o ano que vem, de todo o setor público, governo federal, governos estaduais e municipais e empresas estatais, etc., o orçamento de investimento ficaria em 166,6 bilhões de reais. Então, esse é o projeto de lei que foi para a Câmara dos Deputados. E aqui apenas eu dou orçamento fiscal e da Seguridade por categoria econômica e a despesa por órgão orçamentário dos três poderes, só para vocês terem uma ideia. Não vou especificar todos os números, porque vocês receberão esses slides atualizados, e aqui também o orçamento fiscal e da Seguridade por categoria econômica. Então, é só uma complementação, diferentes formas de ver o que vocês viram no slide primeiro que eu expliquei para vocês. Os dados completos da projeto de lei orçamentária anual, bastaria vocês clicarem lá no Google, por exemplo, o projeto de lei orçamentária anual 2025, que o próprio Google os conduzirá ou para a Câmara dos Deputados ou para a Secretaria do Planejamento. Primeiro, provavelmente, é sempre Secretaria do Planejamento. Então, e já dá direto ali o projeto de lei orçamentária. Uma triste notícia, Gilson, e você está nesta área, é o que está previsto para seguro rural o ano que vem. Minha gente, isso afeta vocês aí também, porque, afinal de contas, vocês concedem crédito e gostariam de ver seguro rural sendo feito. E agora, com esse negócio de seca, aí nós vamos atrasar plantio, vou falar no final, atrasar época de plantio. Atrasar época de plantio, ia plantar aí até início de outubro, não tem problema nenhum. Não dá quebra de safra, não. O problema é se depois o clima ficar ruim. E aí sim teria um problema. E, Gilson, 1 bilhão e 60 milhões apenas para o prêmio de seguro rural. Isso se não tiver nenhum contingenciamento que tem sido recorrente. Exatamente, por isso que o Gilson está aqui. Isso se não tiver contingenciamento. Sabe o que significa isso? Quase nada a mais em relação ao previsto para este ano
e cuja área coberta este ano é a metade do que já foi no passado recente. Então, esta situação, de fato, preocupa. E aqui, o demonstrativo de resultado primário e nominal do governo central também dá. Agora, só deixa eu vou dar mais um Pois não. aqui. Você falou de seguro agora. Quem está no crédito está numa situação sempre muito complicada, porque é importante que você tenha subvenção para você baratear o seguro para o produtor. Exatamente. Isso é fundamental. Mas agora, se você olhar um cenário com um clima complicado, gente, você tem que levar o seguro, chova, faça sol, com ou sem subvenção, porque Isso o é fundamental. prejuízo é muito Isso é fundamental. se você não tem o seguro. Então, eu acho Exatamente. que existe aí todo um trabalho Minha gente, de convencimento para exatamente. que você tenha seguro mesmo que sem subvenção. Exatamente. Eu acho que vocês do Sicredi, e não só vocês, os outros bancos também, eu acho que farão o mesmo, tentarão, com ou sem subvenção ao prêmio, claro que a subvenção ao prêmio facilita o produtor rural, mas levar ao produtor rural a importância do seguro, mesmo sem subvenção ao prêmio, porque o clima aqui no norte, eu estou falando basicamente norte e oeste do Paraná e noroeste do Paraná, e há uma previsão de seca lá no final de novembro, início de dezembro, e essa situação preocupa. O que aconteceu? Estão ouvindo? Tudo bem? Ok, minha gente? Estão ouvindo? Oi. Ouvindo. Estamos ouvindo. E aqui, só para vocês verem a receita total, as transferências para estados e municípios, a receita líquida, as despesas, e vocês estão vendo as despesas superior à receita líquida, portanto, já se prevê para o ano que vem um déficit primário das contas públicas de 40 bilhões de reais, 40,4 bilhões. Se prevê o ano que vem juros nominais de 649 bilhões. Minha gente, eu acho que a taxa Selic vai aumentar, então isto aí provavelmente aumenta o gasto. Esse número está subestimado. E o déficit nominal para o ano que vem, de 755,5 bilhões de reais, também está subestimado. Aí só para dar receita financeira e despesa financeira do governo. Então, efetivamente, para o ano que vem, continuaria déficit primário e nominal. Aí o próprio governo diz, não, mas se for o caso, a gente muda de novo a meta. Mas, minha gente, isto gera uma confusão, uma instabilidade, e esses dados aí mostram por que a taxa de câmbio subiu um pouco. Esses dados aqui, quando foram publicados, e quando o governo publicou a semana passada o marco do gás, e disse que ia gastar um pouco mais de 4 bilhões de reais este ano e principalmente o ano que vem, aí com subsídios a gás para as famílias de uma forma em geral, vocês viram que a taxa de câmbio foi lá para cima de novo. Então, vocês notam que essa situação da política fiscal está interferindo numa instabilidade muito forte da taxa de câmbio, que também é ruim, digamos assim, porque isto gera uma imprevisibilidade em todos os aspectos, inclusive para o produtor agrícola que vai vender os seus produtos, bem como se por acaso for comprar alguma coisa baseado também em dólar. Da reforma tributária, essa reforma tributária. Pode falar. Posso tirar uma dúvida, professor Stefanelli? Claro. Ali no slide anterior que o senhor estava apresentando em relação a esse projeto de lei, onde tem já uma previsão dos gastos de 2025, e que o senhor comentou que, referente, assim que foi apresentado esses dados, já
causa uma certa instabilidade, né, nos mercados e a taxa de juros está em alta nesses últimos dias. Esse é um dos motivos, né? É verdade. E a gente fica enxergando o governo apresentando uma projeção de fechamento da taxa de câmbio bem menor do que nós temos agora. E enxergamos também uma valorização dos commodities levada hoje, essa semana, na verdade, por conta da taxa de câmbio. E a gente vê também na ponta os produtores que ainda não vendem os produtos, por mais que a gente fala que está fazendo sentido, talvez, vender pelo menos uma parte, comercializar pelo menos uma parte dos produtos, porque essa alta é levada principalmente pelo dólar, eles continuam Sentados em si. resistentes. Exatamente. E eu vou mostrar isso no final, eu vou comentar tudo isso para a soja e para o milho, que são as duas que vocês mais têm curiosidade agora, e vou comentar, e o que falaste é absolutamente verdadeiro. Parabéns. Bem verdadeiro o teu cenário traçado. E eu vou traçar um pouco mais aprofundado no que eu terminar esses dados da política macro. Pode ficar bem tranquilo. Mas você tem toda a razão. Tem uma Obrigado. pergunta? E você tinha uma pergunta? Não, na verdade é isso, né? Esse cenário, Tá. como que a gente pode fazer para poder se organizar e, de certa forma, orientar melhor os produtores, aqueles que, pelo menos, né, dão um pouco de ouvido a gente. É muita informação que a gente não consegue acompanhar até às vezes, né? É verdade. Eu vou traçar o cenário para vocês, e se vocês quiserem fazer alguma reunião aí, alguma coisa com o produtor, pode deixar que a gente vai também e traça lá o cenário junto. Porque às vezes, pessoa de fora, eles acreditam mais que a pessoa que está todo dia com eles. Mas eu vou dar as informações para vocês transferirem a ele. E vocês podem usar isso podem usar isso para estimular o produtor que está numa boa hora de fechar alguma coisa. Porque vocês vão ver que a safra americana já está aí, já está dada. Então, agora, se quebrar a safra, tem que ser aqui na América do Sul, para aumentar preços. A reforma tributária nada mudou, a proposta do Senado, etc. E eu aqui quero completar a política fiscal com uma notícia que também não é muito boa, que é a seguinte. Minha gente, o setor primário e o setor de serviços pagarão carga tributária maior do que agora. Não adianta. Isto está já precificado. E o setor industrial, de forma em geral, pagará uma carga tributária um pouco menor do que agora, do que com essa legislação tributária vigente. O setor primário e o setor de serviços pagarão maior. Outro problema bem sério que não está resolvido é aquele produtor rural que tem uma renda de até 3.600.000 por ano. Esse produtor rural, ele estaria, digamos assim, isento de tributação. Só tem um problema. Se esse produtor comprou os insumos e tem as notas fiscais, quem comprar o produto dele teria que antecipar para ele o pagamento do que ele desembolsou comprando os insumos, os tributos que ele desembolsou comprando os insumos. Quem comprar o produto dele teria que antecipar o pagamento para receber depois, sabe Deus como. E esta situação obrigará, eu não tenho dúvida, as próprias cooperativas a tentar formalizar todo mundo, mesmo quem tem renda inferior a isto. Porque senão vai ficar um desencaixe aí que pode demorar um ano para receber. Então, essa é uma situação que preocupa muito na política fiscal e que não está resolvida. A Organização das Cooperativas do Paraná, o CEPAR, o Pedro Lupion, lá da Frente Nacional da Agropecuária, está
totalmente ciente disso, os senadores estão cientes disso, embora um não deu bola, um que mora no exterior, e outros se preocuparam, e esta situação, de fato, ou é resolvida, ou as cooperativas terão que formalizar todos os produtores. Caso contrário, dará esse desencaixe de recursos. E uma outra coisa que vocês têm que ter consciência é que o ato cooperativo antes tinha um certo benefício com a reforma tributária atual. E com a futura reforma, o ato cooperativo, em termos tributários, não terá nenhuma diferença com qualquer cerealista. Razão pela qual as cooperativas terão que se fixar fundamentalmente nas seguintes situações. Primeiro, agregar valor aos produtos. Segundo, prestar bons serviços de assistência técnica para os produtores e fazer as operações de barter, entrega de insumos por conta de produto. Então, as cooperativas vão ter que se fixar mais ou menos nesses 3 focos aí para estabelecerem uma diferença em relação a outros compradores. Dúvida em relação à política fiscal, mais alguma? Senão entro para a monetária. Dúvida, minha gente? Nenhum? Oi. Tranquilo? Tudo tranquilo. Na política monetária e de crédito, a primeira situação, bem, isso não mudou, continua ano que vem, a meta de inflação é 3%, podendo chegar a 4,5%, e a partir de 2025 é contínuo, aquele conte significa dizer, é contínuo em 3%. Isso foi uma medida acertada do governo. Taxa básica de juros. Vocês lembram a vocês que eu falei, inclusive, também, a primeira aula que eu dei a vocês, de que este ano havia uma previsão de queda da taxa básica de juros, como vinha acontecendo, e que ela poderia chegar no final do ano em 9%. 9,5%. Esqueçam isto. Mudou. A continuidade do déficit fiscal e esta instabilidade do câmbio fizeram o seguinte, olha ali, 2024, manteve a tendência de redução, no começo era 13,75 a taxa básica de juros, e agora está em 10,50. Mas acabou por aí a queda da taxa básica de juros. Não tem nenhuma previsão, nada de redução da taxa básica de juros. Pelo contrário, agora estão com viés de alta, devido exatamente à resiliência da inflação de serviços e o aumento da taxa de câmbio que tem ocorrido. Vocês vão ver que a taxa de câmbio está num patamar mais elevado do que nós prevíamos anteriormente. Então, efetivamente, é possível que agora em setembro a taxa básica de juros aumente em pelo menos um 0,25. O mercado está precificando 0,25, alguns falam em até 0,5 o aumento da taxa básica de juros, mas 0,25 é muito provável. Razão pelo qual aquele número que vocês viram anteriormente de gasto do governo com juros pode ser ampliado, porque não há mais expectativa de queda da taxa básica de juros. Ao contrário, a própria última reunião do Copom estabeleceu um viés de alta para a taxa básica de juros. E a taxa real de juros do Brasil continua aí entre as 3 maiores do mundo,
em torno aí de 6,5 por aí, a taxa real de juros. O crédito do sistema financeiro fechou em julho em 6 trilhões, 45 bilhões de reais, o que equivaleu a 53,8% do PIB, um pouco maior do que, em percentagem do PIB, do que fechou em 2023, e o aumento até julho deste ano, de janeiro a julho, foi de 4,3%. E o crédito do sistema financeiro. Esse dado vocês já tinham, e aqui vocês já tinham esse dado, tinha explicado a vocês, eu só coloquei aqui um pouco mais esmiuçado, esses 6 trilhões, um aumento de 4,3%, 53,8% do PIB. Desse total, o crédito às pessoas físicas somou 3,7 trilhões, um aumento de 6%, e o crédito às pessoas jurídicas fechou em 2,3 trilhões, um aumento de 1,8%. Na carteira livre, o crédito fechou em 3,5 trilhões, um aumento de 3,8%, mais as pessoas físicas do que as jurídicas, e na direcionada, que é onde está o crédito rural, inclusive, cujos encargos são definidos pelo governo e não pelo mercado. Na carteira livre é o mercado que define os encargos, na direcionada é o governo, e o crédito chegou a 2,5 trilhões, um aumento de 5,1%. E, novamente, maior percentagem de aumento para as pessoas físicas do que as pessoas jurídicas. E a previsão para 2024, o Banco Central manteve a de junho, porque a próxima previsão vai ser divulgada pelo Banco Central no final de setembro. No final de setembro sairá, e eu vou atualizar para vocês depois a posterior. E o Banco Central prevê um crescimento aí próximo de 11%, 10,8%, mais as pessoas físicas, 11% do que as jurídicas, 10,5%, e mais na carteira livre, na carteira livre 10% e na carteira direcionada 12%, menos a carteira livre, um pouco mais na direcionada. E no caso da carteira livre, o crédito às pessoas físicas é maior que nas jurídicas, e na direcionada, claro que as pessoas jurídicas é maior que na física. Para 2025, o crédito mantém tendência de crescimento, apesar do aumento da taxa básica de juros. Mantém uma tendência de crescimento, e um dos motivos será quando eu explicar o crescimento do PIB deste ano, que está maior do que o inicialmente previsto, fruto fundamentalmente do gasto público na política fiscal, que gera demanda. Esses dois créditos, geral e direcionado, vocês já viram completamente. E eu aqui atualizei os juros e os spreads. Vocês sabem, o spread é a diferença entre a taxa de captação e a taxa de aplicação que o banco faz ao emprestar dinheiro. E a de captação, digamos assim, que o banco paga para quem coloca disponibilidade financeira no banco para emprestar. Quem paga o maior spread? Sempre a pessoa física comparativamente à jurídica. E obviamente, esta situação sempre foi assim e continua assim. E vocês veem aí
nas primeiras 3 colunas, a taxa de aplicação para pessoa jurídica, 19%, na pessoa física, 31,9%, o total 27,7%, que seria a média, e captação na pessoa jurídica 10,1%, na pessoa física 8,8%, e o total 9,2%, e o spread 8,9% as pessoas jurídicas, 23,1% as pessoas físicas, e o total 18,5%. Esse spread no Brasil continua aí praticamente o mais elevado do mundo. E o maior spread, vocês viram, inclusive teve comentários na imprensa, obviamente é cheque especial e cartão de crédito, pagando a prestação, onde a taxa de juros chegaria a mais de 400% ao ano. E o crédito ampliado ao setor não financeiro, considerando os empréstimos e financiamentos, os títulos da dívida e a dívida externa, então fechou em julho deste ano, final de julho, em 17,7 trilhões de reais, um aumento de 9,6% nesses primeiros 7 meses do ano, e chegando a 157,8% do PIB. Nos países envolvidos, onde a taxa de juros é mais baixa, esse crédito total aí, no Japão dá 250% do PIB, nos Estados Unidos é próximo de 200% do PIB, porque também as taxas de juros lá são mais baixas. E aqui no Brasil, chegou em 157,8% do PIB. Portanto, qual é a grande situação para vocês do Sicredi em termos de política monetária e de crédito que afeta diretamente a vocês? É a possibilidade absolutamente real, já não digo mais possibilidade, vai ocorrer um aumento de taxa básica de juros. A gente, o quanto é que se discute, mas vai aumentar a taxa básica de juros, e isso influenciará os encargos do crédito livre. Fatalmente, o encargo do crédito livre aumentará alguma coisa na ponta quando vocês emprestarem para os clientes. Então, podem colocar isto, obviamente, no planejamento de vocês aí para o segundo semestre deste ano. E nós fecharíamos este ano uma taxa básica de juros com certeza superior a 10,5%. Então, o pessoal está pensando aí, alguns dizem 11%, outros dizem até 12%. Obviamente, o quanto aumenta dependerá do comportamento da inflação. E se a inflação continuar resiliente no setor de serviços, se a gente tiver alguma preocupação aí com safra, que aumente preço em função de possível quebra, e a taxa de câmbio flutuando como está, minha gente, a taxa básica de juros pode chegar assim até 12%. Então, depende do comportamento da inflação. Isso na política monetária e de crédito. Posso fazer um comentário? Queria aproveitar também e fazer um comentário. Eu vou tentar colocar minha câmera aqui, se não conseguir também não tem problema. Deixa eu mudar aqui. Tá, deu certo aqui. Então, pessoal, aproveitar esses comentários do Stefanello. Nós tivemos a nossa aula, né, no mês passado, 2 semanas já, e uma das coisas que a gente comentou foi a questão de que a própria previsão para o crédito rural é aumento, né, dos recursos, né, do crédito baseado em recursos livres, exatamente. E muito baseado nos letras de crédito. Eu acho que isso é fantástico de um ponto de vista que você, de um lado, né, que você está, obviamente, tentando organizar o mercado porque o mercado faça acontecer. Só que, assim,
Dentro de um cenário desse que você está trazendo para a gente, em que os juros, né, os juros básicos da Vão economia subir. vão subir, você acaba matando essa própria política, porque você vai daqui a pouco ter um crédito que vai ficar outra vez inviável ao produtor rural. Então, essa situação eu vejo como bastante preocupante. E eu entendo que, né, o crédito rural ele existe no Brasil por um motivo, porque nossa economia sempre foi muito instável, as taxas de juros do Brasil sempre Exatamente. foram muito altas. E o que se coloca, o que o próprio, né, as pessoas que promovem, né, essa ida para o crédito mais livre, sempre coloca essa questão, obviamente, de que você está desonerando o próprio governo e, por consequência disso, você também tem uma economia mais estável, uma situação fiscal mais bem resolvida. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, vai ter aí um fator de desestímulo para esse crédito livre com Com certeza. essa economia mais Com complicada. certeza. E só para completar o que o Gilson falou, minha gente, o crédito direcionado 100% é para Pronaf e Pronampe. Pronaf e Pronampe é crédito direcionado. Mas não esqueça que todos os demais produtores, o crédito é livre. A maior parte do crédito é livre, e mais de 50%. E a crédito direcionado para a grande produtora é uma percentagem relativamente pequena. E isso preocupa esse aumento da taxa básica de juros, que ampliaria o aumento da taxa na ponta, quando você se empresta, porque se não houver quebra de safra, e não adianta rezar por quebrar safra, que o americano não vai mais quebrar, que vai quebrar é nós daí. Então, se não houver uma quebra de safra, não há muita expectativa de aumento de preço internacional de soja e milho. Eu vou mostrar isso no final, aí vou dar os números, etc. Ok, minha gente? Então, só voltando ao slide ali, para entrar agora na política, esses programas Desenrola, vocês tiveram, e o programa Acredita está por aí, e não tem muita novidade em relação a isso. Na política cambial, atenção, por favor, atenção. O que aconteceu? O Banco Central, este ano, mudou o registro das criptomoedas. Antes registrava na balança comercial e agora vai para a balança de capitais. Aquela conta capital, o doisinho que vocês veem ali em cima no título do slide. Por isso que esses dados da conta capital mudaram tanto. Se vocês olharem a transparência anterior, esses dados da conta capital nunca chegaram a déficit aí de 11 bilhões de dólares, 7 bilhões, 5,7 bilhões, nunca chegaram a isso. Isto mudou por causa das criptomoedas. E o que então é muito importante, porque senão vocês vão dizer o seguinte: o Stefanello enlouqueceu, ele deu um dado e agora está mudando completamente. Será que ele estava bêbado quando fez o primeiro slide? Não é nada disso, não. Então, explicando isso a vocês. Outra coisa que vocês notam: transação corrente terá um déficit maior este ano do que no ano passado. Até julho já foi 25,6 bilhões de reais. Sabe o que significa esse déficit em transações correntes? Que o Brasil importa mais mercadoria e serviço do que exporta. É isto que significa. O Brasil importa mais mercadoria e serviços do que exporta. Até porque nossa poupança é baixa e a gente tem que investir. E vocês vão ver que o investimento cresceu levemente
Claro que está muito abaixo do necessário, mas cresceu levemente, graças a Deus. Na balança comercial brasileira, a gente teve um superávit de 44,7 bilhões o ano passado, e no primeiro semestre desse ano, em 2024 até julho, 44,7 bilhões. A previsão para o ano é 59, segundo o Banco Central. O déficit em transações correntes de 25,6 bilhões, a previsão para esse ano é 53 bilhões, segundo o Banco Central. A última linha é a previsão do Banco Central para o ano. Então, aumenta enormemente o déficit em transações correntes. O Brasil está importando mercadoria e serviços mais do que exporta. Ele está exportando mais mercadorias do que importa, mas está importando mais mercadoria e serviços, de forma geral, do que exporta. Na transações correntes, é a soma de 3 contas: BC, balança comercial; Serve, balança de serviços; RPRI é renda primária, juros e lucros; serviços é viagem internacional, frete, seguro, royal, serviço de governo, comunicação. E a soma da balança comercial, da balança de serviço, da balança de renda primária e a balança de renda secundária, agora com as criptomoedas também, a soma, as criptomoedas é lá na conta capital, e a balança secundária, que é doação, prêmio e herança. A soma dessas 4 balanças dá a balança de transação corrente. A outra balança é a conta capital, que registra as transações não financeiras e agora as criptomoedas, por isso que mudou esses números. A conta financeira, os empréstimos, financiamento, aplicação financeira, investimento estrangeiro direto, e, obviamente, os erros e omissões, aquilo que eu expliquei a vocês. De repente, o cara vai com $5.000 para o exterior, registra a saída de 5, volta com 1.000 no bolso e não registra a entrada, e uma hora isso chega ao sistema financeiro. Pelos dados do balanço de pagamentos, este déficit maior em transações correntes, previsto neste ano, comparativamente ao ano passado, tende a aumentar a taxa de câmbio. Tende a aumentar um pouco a taxa de câmbio. Então, esse também é um dos motivos porque a taxa de câmbio mudou de patamar. E bem, vamos falar. Aqui vocês têm os dados da taxa de câmbio aí, de forma geral, e nesse ano de 2024, a maior taxa de câmbio foi 5,85, e lembre que agora aí, semana passada, outra chegou até 5,70, 5,75. E vocês veem claramente por esse gráfico, que vocês tinham recebido na aula anterior, que a taxa de câmbio mudou de patamar. O que a gente previa antes? Mas antes de falar da previsão, vamos lá na exportação e importação. E depois a previsão da taxa de câmbio que vem aí. Mas mudou de fato de patamar. Aqui vocês têm as exportações e importações. E o primeiro 2024 até julho e o último 2024, lá no pezinho do slide, é a previsão para o ano, segundo o Banco Central. Até julho, nós tivemos uma exportação um pouco superior a 200 bilhões de dólares, uma importação de 153,4 bilhões e, consequentemente, um superávit na balança comercial, como vocês já tinham visto, de 44,7 bilhões. Para o ano, eu já tinha dito isto a vocês e se mantém, a balança comercial em valor vai exportar um pouco menos que o ano passado, as importações serão um pouco mais do que o ano passado,
é consequência da previsão de aumento do PIB e, consequentemente, o saldo da balança comercial esse ano ficará aí um pouco menor do que do ano passado. E isto ajuda um pouquinho aí, embora o saldo baixaria a taxa de câmbio. O saldo da balança comercial positivo, mas o déficit de transações correntes, onde a balança comercial está embutida, eleva a taxa de câmbio. E as reservas internacionais chegaram até julho em 363 bilhões de reais, continuam equivalentes à dívida externa total do Brasil, portanto, ninguém fala da dívida externa total do Brasil. A dívida externa total do Professor, Brasil só fechou em comentando ali, 20, é bilhões hein? de dólares, né? Bilhões de Bilhões de dólares. dólares, perdão, claro, bilhões de dólares. 363 bilhões de dólares. A dívida externa em 364 bilhões e a dívida líquida com outras contas daria aí um superávit, nós teríamos em haver do exterior em torno de 30 bilhões. Por isso que ninguém fala da dívida externa do Brasil, temos reservas equivalentes à dívida. Coitada da Argentina, lembra o problema dela, quando ela não tem reserva. O investimento estrangeiro direto, também nos primeiros 7 meses, foram positivos em 45 bilhões de dólares. Isso contribuiria até por uma certa redução da taxa de câmbio. E eu acredito que neste ano fechará num número aí até alguma coisa, quem sabe, superior aí do ano passado. E aqui vocês veem a previsão do balanço de pagamentos para este ano, entre exportações e importações e o saldo de 59 bilhões. Na balança comercial, na balança de serviços, um déficit de 43 bilhões e renda primária 71 e transações correntes 53. E o investimento passivo seria 80 bilhões, o investimento direto no país 65 bilhões, um pouquinho maior que o ano passado, como eu disse, dos quais 10 bilhões em carteira, e a taxa de câmbio. Minha gente, eu falei a vocês na primeira aula entre 4,70 a 5,30 reais por dólar. R$5,30 por dólar. Mudou. Minha gente, a taxa de câmbio foi a 5,85. Eu arredondei para 5,90. Então, a menor taxa esse ano, 4,70, lá no início do ano. A maior, 5,85. Eu arredondei para 5,90. Daqui para o final do ano, o mercado está estimando de 5,30 a 5,70. Uma taxa mais elevada que anteriormente. Isto, de certa forma, favorece o milho e a soja para quem vai exportar. Claro que prejudica lá quem está comprando os insumos importados, fertilizante, agrotóxico, etc. Mas como o agronegócio exporta muito mais do que importa, essa taxa de câmbio elevada, de forma geral, favorece mais que prejudica o mundo agro. O problema é aquele pequeno produtor que produz produto que não exporta e tem que usar o insumo, fertilizante agrotóxico que é importado. Então, esse produtor fica numa situação um pouquinho mais difícil. E então aí vocês têm mais ou menos uma situação da taxa de câmbio. E esta taxa de câmbio, ela está muito volátil.
dependendo de qualquer situação que se diga na política fiscal, dependendo, agora parou a briga entre governo e Banco Central, presidência do Banco Central, dependendo do comportamento do setor externo, claro que o câmbio depende do setor externo, briga China, Estados Unidos, briga Rússia, Ucrânia, essas coisas todas, briga no Oriente Médio, mas apesar da briga no Oriente Médio, vocês viram que o barril de petróleo fechou em $70 de novo, um preço relativamente baixo. E o minério de ferro também fechou num preço relativamente baixo, devido ao menor crescimento da China. Então, vocês notam que este comportamento mais elevado da taxa de câmbio tem um componente de incerteza na política fiscal e um componente de incerteza na própria condução da política macroeconômica pelo governo de uma forma em geral. E se o governo anuncia qualquer medida que aumente gasto, minha gente, o câmbio aumenta. Claro que alguns de vocês, vamos dizer, vocês estão mais ligados aí, vocês estão ligados a Sicredi, mas se algum de vocês tiver o pai e a mãe que produz soja e milho e que vai exportar, vai querer que essa confusão mantenha o câmbio elevado. Mas não esqueça que esse câmbio elevado pressiona a inflação, e é por isso que é um dos motivos porque o Banco Central acabou com a perspectiva de redução maior da taxa básica de juros e aumentará a taxa básica de juros daqui para o final do ano. Agora, então, resumindo a política macroeconômica, a situação da política fiscal pode ser resumida no seguinte: o governo aumentou a arrecadação, fruto da previsão de aumento do PIB e do aumento da tributação. O governo aumentou a arrecadação, mas aumentou ainda mais o gasto público este ano, gerando um déficit nas contas públicas. Este déficit nas contas públicas, junto com as transferências de renda aí para a população, junto com o pagamento de juros para a população, junto com a redução do desemprego, o desemprego fechou em 6,8% no final de julho, e fruto o desemprego reduzindo, aumenta a renda, isso aumentou bastante o consumo das famílias, que é um dos motivos do aumento do PIB. O PIB aumentar é bom, a causa do aumento que é ruim. No primeiro semestre deste ano, olhem ali o primeiro, aquele 2024, olhem a tabela debaixo ali da transparência, do slide. O primeiro 2024 se refere ao primeiro semestre. A projeção do ano do Banco Central, claro que vai mudar. Vai mudar. Aliás, eu já tinha comentado a vocês, na primeira aula, que pelos dados do primeiro trimestre, eu achava que o PIB cresceria 2,5%, até um pouco mais, eu falei para vocês. Agora, com o segundo trimestre confirmado, o PIB vai crescer este ano praticamente 3%. E cuidado, dependendo da situação, se o setor agrícola não perder mais do que já perdeu por aí por seca, geada, etc., mas podem colocar um crescimento do PIB brasileiro este ano, no mínimo 2,5% e pode ser acima de 3%. E eu prefiro que vocês pensem um crescimento em torno de 3%. Isto é bom de uma forma em geral, porque o desemprego cai, as pessoas, crescimento do PIB significa crescimento da renda, crescimento do emprego. O problema é o motivo que levou a isso, que é ruim.
e que provavelmente a gente vai pagar lá no futuro, no ano que vem e nos outros anos, dependendo da situação, principalmente da condição da política fiscal. Então, no primeiro semestre deste ano, o PIB cresceu 2,9%, o setor primário, uma queda, fruto das intempéries aí no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, norte do Paraná, oeste, seca, geada, tivemos 2 geadas que afetou também produção de trigo. A produção de trigo esse ano não vai passar aí de umas 8 milhões de toneladas, eu vou comentar isso depois, e excesso de chuva anteriormente. Então, essa redução, principalmente da safra agrícola, o ano passado foi 320 milhões de toneladas, esse ano será um pouco abaixo de 300, então dá uma quebra grande de safra. Então, o setor primário caiu 2,9%, comparativamente ao mesmo período do ano anterior. No ano passado, foi a maior taxa de crescimento do setor primário da história, porque a safra agrícola, a produção de carne, foi tudo bem no ano passado. O setor primário cresceu 15,1%, mas caiu no primeiro semestre deste ano. E o setor secundário, o setor terciário, o setor primário é lavoura, pecuária e floresta, o setor secundário é indústria e transformação, construção civil, setor extrativo mineral, energia, água e gás e coleta de esgoto. O setor secundário cresceu mais do que o previsto, 3,4%, e no setor secundário cresceu muito construção civil, e energia, gás e coleta de esgoto. Os três encolhidinho. E lá eu boto o slide, saiu ali. E o setor de serviços cresceu um pouco mais também do que o previsto, 3,3%. E no setor de serviços, alimentação no domicílio, fora do domicílio, transporte, armazenagem, essas coisas cresceram de uma forma em geral. E vocês vão ver que o setor de serviços cresceu também por causa do aumento do consumo das famílias, fundamentalmente. A previsão é essa do Banco Central, com certeza vai trocar no final de setembro. Com certeza vai trocar, com o PIB crescendo mais, o setor secundário crescendo mais, o setor de serviços terciários, o setor terciário crescendo mais. O setor primário, esta queda não está muito fora, não. Essa queda não está muito fora. Mas, com certeza, o PIB, a indústria e o setor de serviços crescerão mais. Aqui, para o primeiro semestre, então, a indústria total cresceu 3,4% no primeiro semestre, a indústria extrativa cresceu, a indústria de transformação bem menos, a eletrificação, água e gás deu um pulo, como eu mostrei antes, e a construção civil também deu um pulo. A indústria extrativa, a idem, baseado aí fundamentalmente em petróleo e minério de ferro. Apesar de que os preços caíram, claro, aumentou também a produção, os preços caíram um pouquinho. E aqui no setor de serviços, vocês veem que o serviço total aumentou 3,3%, comércio 3,5%, a informação, comunicação 5,4%, as atividades financeiras cresceram 3,3%, e você nota que, inclusive, a lucratividade dos bancos, de uma forma geral, foi muito boa nesse primeiro semestre. O Sicredi não tem lucro, tem sobra, mas tá bom, isso é pela lei, incorporem lucro, porque cooperativa tem que ter lucro ou sobra, caso contrário, desaparece. Então, essa ideia de cooperativa filantrópica, ok, ela pode fazer algum serviço social, tudo bem, mas cooperativa é uma empresa como qualquer outra,
cujos sócios são os donos da empresa, e ela tem que dar lucro, ou seja, sobra, porque tem que crescer e se desenvolver. Eu sou radicalmente contra as pessoas que dizem, não pode dar lucro. E, aliás, tem muita gente que vocês sabem que diz, não pode dar lucro, o empresário é um explorador, aquela coisa toda. Quando uma pessoa me fala isso, se eu conheço a pessoa, mando pastar. Se não conheço, viro as costas e vou embora, porque essa ideia tem que ser enterrada definitivamente. E o pior é que está ressurgindo no Brasil, em função aí do que vocês conhecem que está acontecendo. Por isso que eu já combato de cara, e claro que vocês têm a mesma ideia que eu. Pelo menos eu espero, claro. E aí está, então, o serviço. E vocês veem também a educação, saúde, segurança, etc., que cresceu também, fruto também do aumento do gasto público. E olha aqui, minha gente, tudo aquilo que eu falei na política fiscal, olha o que aconteceu no consumo das famílias. Na penúltima coluna da direita, até esses 6 meses. O consumo das famílias cresceu 4,6%. Minha gente, é por isso que a exportação cresce muito menos que a importação. E nós temos déficit em transação corrente, porque o Brasil está importando muita coisa. Apesar de que a produção interna está crescendo. A produção interna está crescendo, o PIB está crescendo, mas a demanda deu um pulo. E isto é gasto público, isso é transferência de renda, que em curto prazo, ok, é ótimo. O gasto público, a transferência de renda. Minha gente, lembrem, o ano passado, o governo teve... O Congresso autorizou o governo a gastar mais 240 bilhões no ano passado. No final do ano, o governo pagou 90 bilhões de precatório. O ano passado teve déficit primário e nominal, este ano déficit primário e nominal significativo. Tudo isso em curto prazo impulsiona o PIB, que vocês viram no slide anterior. E impulsiona a demanda, como vocês estão vendo agora. Isto em curtíssimo prazo é bom, minha gente. O problema é a causa. A gente já viu no passado, quando isso acontece, no curto prazo o PIB dá um pulo e depois cai. E a sociedade paga a conta. Então, e o consumo do governo, por que aumentou tanto? Porque é ano de eleição. E o governo gastou os tubos até julho, porque até 7 de julho podia gastar, empenhar dinheiro, etc, etc. Professor, fala. Sobre essa informação que o senhor trouxe em relação ao consumo das famílias, está influenciando aí a quantidade de importação. A gente vê que o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Sim. E me traz uma certa surpresa quando o senhor está falando ali em relação a gente está importando mais do que exportando. Mercadorias e serviços. Principalmente serviços, geral, né? Por exemplo, se a gente viaja ao exterior, nós importamos um serviço. Por quê? Porque alguém lá fora prestou serviço para a gente. E está cheio de brasileiro lá fora. E sobre o precatório, que tem sido aí um grande volume também, pode falar. Pode concluir. Precatório tem sido os precatórios que foram pagos, o que é um precatório? Uma dívida transitada em julgado, que o governo tem que pagar. Mas por que o volume tão grande? Porque o STF tinha determinado, lá o presidente anterior, que tinha que pagar uma montanha de precatórios lá no último ano. E parte foi conseguiram transferir, diz, não dá para pagar essa montanha, tem que transferir para os próximos anos. E o governo atual, quando assumiu,
pagou os precatórios como forma de efetivamente estimular a economia. Entendido. E estimulou em curto prazo. O problema é este déficit público, se continuar, minha gente, nós logo, já o ano que vem, o crescimento do PIB será menor que este ano, pode ter certeza. O investimento, graças a Deus, aumentou. Vocês viram que no semestre aumentou 4,2%, e só que vocês vão ver que a taxa de investimento em relação ao PIB está em 16,8%, a taxa de investimento, ou seja, 16,8% da riqueza gerada pelo PIB vai para investimento público e privado, a maior parte é público, eu vou falar isso logo na sequência. E a exportação crescendo menos que a importação, dá o déficit em transações correntes. Minha gente, o Brasil está importando uma montanha de coisas da China, de outros países, coisas aí do dia a dia, inclusive, coisas de consumo. Claro que também tem importações de máquinas e equipamentos, isso aumentou. E isso é bom porque gera aumento de produtividade. Mas está importando consumo. Carro elétrico está vindo de fora. E agora aumentou até a tributação em função disso. Até leite importado. Minha gente, eu tive em Paranaguá, em função da quebra da safra de cevada, tinha 54 mil toneladas de cevada num navio ali agora, 2 semanas atrás, lá no porto. Cevada a gente está importando mais, porque o pessoal está bebendo mais. Ainda bem, né? Cevada... Também não vão querer que a gente não beba cerveja, aí é demais, né? Caipirim. E este dado para 2024, portanto, cuidado, 7 minutos, esse dado para 2024, cuidado. E aqui, simplesmente, sabe quanto é a participação do setor primário no PIB no primeiro semestre deste ano? Caiu para 6,9%. Claro, por causa da queda aí do setor primário. Eu não coloquei aí, mas caiu para 6,9%. Aqui nada mudou. Olhem aqui. Minha gente, a última linha, 2024. No primeiro semestre, a taxa de investimento é formação bruta de capital fixo em relação ao PIB. A taxa de investimento foi 16,9%. No segundo trimestre, 16,8%. Quer dizer, a taxa de investimento, que no mínimo deveria ser 25% do PIB, nesse nível. E a taxa de poupança no primeiro trimestre foi 16,2% e no segundo 16%. Claro, se aumenta o consumo, cai a poupança. Notaram que os números estão entrelaçados mostrando isso. E essa baixíssima taxa essa baixa taxa de poupança obriga o déficit também em transações correntes. E por último, aqui o último dado, parando. E aqui o desemprego em julho fechou em 6,8%. O desemprego. E a inflação, lembram que estava lá em 4%, agora vai fechar em 4,5%, por isso que eu sublinhei lá para vocês notarem. A inflação fecharia este ano, medida pelo índice de preço ao consumidor amplo, em 4,5%, 3,9% o ano que vem. Está acima da meta e entre o limite superior e o centro da meta. Nos 2 anos. E porque a meta é 3%. E em termos de economia mundial, essas coisas nada mudou, está tudo igual aí, tudo igual, nada mudou, esses dados todos que eu deixei para vocês aí.
E vamos falar agora um pouco, pode fechar a transparência, pode fechar aí, Gil. Vamos falar um pouco agora de agropecuária. Pode fechar a transparência, os slides. Vamos falar um pouco de agropecuária. Soja e milho. Minha gente, soja. Começa com soja e depois milho. A cotação internacional da soja subiu um pouquinho. Subiu um pouquinho. Nessa última semana. Por quê? Porque deu um pouquinho de tempo mais seco nos Estados Unidos, mas sem muita influência sobre produção. Pode ter alguma, mas não mexe muito o ponteiro. E principalmente a seca aqui no sul do Brasil. E eu posso dizer a vocês claramente o seguinte: Mato Grosso do Sul, metade do Mato Grosso do Sul para baixo, para a região sul. Norte do Paraná, noroeste do Paraná, São Paulo, ali, oeste de São Paulo. E quanto mais desce, Rio Grande do Sul, pior, vai ser pior, e Argentina, pior. E há uma previsão de quanto mais a gente desce do meio do Mato Grosso do Sul em direção à Argentina, pior a falta de chuva. Vai ser pior a falta de chuva. E, em função disso, até a soja chegou para um patamar aí entre 9,8 a 10,8 dólares por bushel. E antes estava entre 9,4 a 10. 9,2, 9,4 a 10. E agora aumentou para 9,8 a 10,8. Mas não só isto. Os prêmios também aumentaram. Minha gente, os prêmios hoje estão em $1,70. Lá na frente do ano que vem, lá no ano que vem, chega a 0,20, 20 centavos de dólar. Agora estão em 1,70. É por isto, e a taxa de câmbio, vocês já viram, aí $1,60, $1,61, 62, etc. É por isto que o preço da soja em Paranaguá está entre 141 a 146 reais por saca, quando antes estava bem menor, uns 10 reais a menos. O câmbio e os prêmios e este pequeno aumento da taxa da cotação internacional na Bolsa de Chicago ampliaram um pouco o preço da soja, que antes não se previa. Claro que o preço da soja, para se manter nestes níveis, a safra terá que quebrar. Se a safra sul-americana for boa, como está previsto, o preço da soja despenca. Se quebrar, o preço da soja aumenta. Mas a gente acreditar tudo em quebra de safra, não sei. Embora tenha uma situação que me preocupa. Final de novembro e dezembro ali nós teremos seca. Aqui na região sul do Brasil. A safra será ótima do Mato Grosso do Sul, metade para cima, Brasil Central, o Centro-Oeste, a região norte do Brasil, lá para cima, a safra será muito boa. Lá vai chover melhor. Trigo, desculpa, milho. O milho chegou à mais baixa taxa dos últimos 4 anos. Apesar de que deu uma leve mexida no ponteirinho do milho, em função da confirmação também que o Brasil reduz a área cultivada, mas a safra de milho nos Estados Unidos já vai para a colheita e praticamente não tem queda. O ponteirinho da cotação internacional está entre 3,7 a 4,4 dólares por bushel. Praticamente não aumentou nada. Antes estava em 3,6, 3,7
3,65, foi para 3,7. Então, quase nada. Mas é a menor cotação internacional dos últimos 4 anos. Fruto da sobra tanto de soja quanto de milho. A safra 2024-2025 prevê estoques maiores do que o de passagem da 23-24 para 24-25. Os prêmios do milho estão muito bons também. Os prêmios do milho estão em $1,40 até $1,41 e lá na frente caem para 55 centavos. Quando antes estava a 20 centavos, agora foi para 55. Então, entre $1,41 a 55 centavos. Este prêmio, junto com a taxa de câmbio 5,60, etc., fez com que o preço do milho em Paranaguá aumentasse em relação a antes. Hoje, está entre 67 a 69 reais lá no Porto, quando antes estava bem menos. Vocês lembram disso? Então, esse aumento do preço do milho também aconteceu muito em função do câmbio, dos prêmios, e vai depender também da exportação de milho. A exportação de milho, por enquanto, está fraca, isso não me preocupa, está fraca. A exportação de milho até agora foi uns 19 milhões de toneladas, nós temos que chegar a 40 milhões. Senão, o preço do milho aqui fica ruinzinho. E o uso de milho para etanol vai para umas 16 milhões de toneladas. Isso é ótimo, no Brasil todo. E aí, na região de vocês, não vai ter milho para atender suíno e frango, porque, inclusive, vocês vão ver que vai se importar milho. Já está se importando, vai se importar milho. Então, esses são os dados aí da soja e do milho. Do trigo, rapidamente, para quem quiser, o Brasil vai produzir umas 8 milhões de toneladas. Para moagem vai ser um pouco menos, 5,7 milhões para moagem, porque tem muito trigo aí que vai para ração ou exporta trigo ruim. E o Brasil, como o Brasil moe aí umas 12,6 milhões de toneladas, vai ter que importar umas 6 milhões e meio de toneladas, e o preço do trigo é paridade à importação. O preço do milho, o preço do trigo é paridade de importação. E hoje o preço do trigo aqui no Brasil, aqui no Paraná, está em torno aí de 7 a 8% superior à paridade de exportação, e uns 13% aí, os 13% abaixo da paridade de importação. Mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Em nível internacional, o preço do trigo, o preço em reais aqui no Paraná está entre 1.400 e 1.600 reais a tonelada do trigo, e em termos de produção, o ano passado o Brasil produziu umas 8 milhões e meio, um pouco mais aí, dependendo de quem faz a estatística, e esse ano vai produzir 8 milhões de toneladas, em parte devido às geadas. Então, essa é a situação, minha gente, que eu queria mostrar a vocês, que mudou significativamente, principalmente na política monetária, mudou para melhor em termos do PIB, mas a causa é que é um pouco ruim. Agora, vamos lá, alguma coisa para pergunta aí, à disposição de vocês. Bom, enquanto, pessoal, vocês vão pensando, queria pedir a atenção de vocês também para uma outra questão aqui, né? Vocês tiveram o Stefanaro trouxe uma visão muito boa da macroeconomia, das perspectivas, e eu estava pensando aqui o que preocupa e o que vai ser fundamental nos próximos meses para a gente poder entender e até tomar algumas decisões é a parte climática, tá, gente? É a parte climática.
E por isso eu quero pedir pro Murilo. Murilo, você, por favor, projeta, coloca aqui aquela tabela que eu pedi para você. Eu vou passar para vocês uma tabela, pessoal, que é o seguinte: nós temos previsto para outubro dois seminários, um em seguida do outro, em 2 dias. Um é sobre, se puder até aumentar ali com o nosso querido Lazinski, gente, essa é uma aula para a gente, né, igual do Stefanello, para chamar a família para ver junto, né? Mas o Lazinski é uma figura fantástica, né? Ele entende tudo do clima e a gente previu aqui em outubro para vocês duas intervenções dele. Uma é clima e tempo e a outra é atualização climática. No clima e tempo, eu pedi para ele mostrar para vocês algumas bases, como buscar informação, como estar em dia, como você mesmo vai buscar informação climática. E nessa outra atualização climática é uma palestra que ele dá sobre atualização climática, ou seja, como a gente pode entender o clima agora Na safra de verão. na safra Na de safra de verão. verão. E aí o que eu estou pensando aqui, pessoal, e eu quero propor para vocês é o seguinte: adiantar essa palestra sobre atualização climática, ela é muito oportuna que a gente tenha essa informação o quanto antes, até por uma questão aí da gente entender melhor, né, os próximos tempos. Então, estaria previsto lá para o dia 30 de outubro. Nós temos aqui, dia 25 ainda uma intervenção da professora Nayara, em setembro. O que eu vou propor, então, é o seguinte: para a gente inverter essa agenda, para trazer o Lazinski no dia 25, a depender da disponibilidade dele, pessoal, eu vou perguntar para ele, e aí a gente inverteria. Vamos trazer essa atualização climática para setembro, que eu acho que é uma informação muito mais útil agora do que esperar lá outubro. E só falando, viu? Lembro que o Lazinski falou para nós, inclusive para nós dois, Aham. que provavelmente atrasa o plantio aqui no Paraná, naquela região norte, noroeste do estado, Isso. porque chuva começaria a chover final de setembro, e Isso. outubro vai ter boa chuva. Aham. Em outubro, boa chuva. Até meados de novembro, aí, final de novembro. Mas final de novembro e dezembro teriam os veranicos. Perfeito. Então, Então, é possível atrasar o plantio. Agora, minha gente, não saiam divulgando quebra de safra por atraso de plantio, porque se plantar em outubro e chover bem, etc, etc, e se depois continuar bem, não dá quebra de safra. Então, cuidado. perfeito. Não, é isso mesmo. O Stefanello já trouxe uma pequena atualização agora, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente pode até compartilhar pelo grupo do WhatsApp depois para a gente confirmar, mas só para adiantar essa informação para vocês. Tá legal, pessoal? Tranquilo? O que vocês acham? Por mim, Legal? beleza, professor. É uma informação Eu acho interessante, muito interessante. Acho perfeita. pertinente para o momento, né? Que a gente está aí lidando com os produtores rurais que estão fazendo os pacotes e pensando em plantar soja. Exatamente. Então tá. Ajudou um pouquinho essa visão da questão macro aí para vocês também, minha gente? Ajudou um pouquinho, porque. Com certeza. Inclusive, professor, ficou para mim uma dúvida ou uma curiosidade, vamos dizer assim, em relação a em que pé que está efetivamente a safra americana hoje. Eles têm previsão de colher quando, mais ou menos lá? A safra americana, milho começa a colher agora nesse mês de setembro. Soja vai um pouquinho mais tarde, mas por enquanto a safra de milho, a safra de milho nos Estados Unidos deve estar ali em torno deixa eu ver aqui se eu anotei, deve estar em torno aí de 125, alguma coisa assim, milhões de toneladas. Ah, não, milho, isso é soja. E milho, 380 milhões de toneladas. Eu posso ver esse número e, se vocês quiserem, mando a vocês. E
E a possibilidade de quebra de milho já não existe mais, porque começa a colher agora. Vamos dizer assim. Aí já a partir de 15 de setembro, por aí, já tem alguma colheita. E uma coisa que me preocupa um pouquinho, o milho brasileiro está $20 mais caro hoje que o americano. A tonelada de milho brasileira hoje está $20 mais cara que a tonelada de milho americano. Minha gente, pode ser que tenha um desviozinho de comércio no que o americano começa a colher, concorda? Ou baixa preço aqui. Maravilha. Stefanello, obrigado por mais essa aula Mais alguma fantástica. coisa ainda? Eu acho que agora a gente teria meio que já... Eu coloco no slide transferido para Isso. vocês direitinho aí o balanço de oferta e demanda mundial de soja e milho. Isso aí Perfeito. é fácil, a gente bota aí para vocês. Exato. Mas alguma dúvida a mais? No crédito livre, minha gente, como é que tá os pacotes aí de vocês para crédito livre? Direcionado a gente sabe, mas o livre, como é que tá mais ou menos? Tem gente tomando, não tem? Por enquanto, está devagar, professor. O pessoal tem feito o possível para entrar no direcionado, né? Principalmente falando ali de custeio, o pessoal tem feito o possível para fugir do livre, por enquanto. Está ficando para um segundo momento e a gente acredita que não vai ter direcionado o suficiente, né? Principalmente os médios e grandes produtores vão ter que entrar no livre, não vai ter jeito. Pelo amor de Deus, minha gente, falem para o pessoal que a taxa de juros subindo daqui a pouco é melhor pegar crédito livre agora. Exatamente, porque se tiver realmente reajuste na taxa de juros, os bancos vão precificar para cima o crédito livre, né? Quando tiver crédito direcionado, o pessoal... Espera. Tá bom. Mas, pessoal, então é bacana vendo aqui uma presença bastante grande de vocês. Fico muito feliz com a participação. E é isso. Bom, até a próxima com o professor Stefanello. Eu acho que é daqui 2 meses, né? Daqui a 2 Essas atualizações vocês querem, se quiserem depois também, vocês acham que cada aí uns 2 meses é uma boa ter alguma atualização disso? Faz 2, sentido, 3 sim, meses? professor. tá previsto. Hein? Já tá previsto. Está previsto em 23 de outubro, a próxima. Mais uma está previsto. E depois, se quiserem, também a gente pode dar rapidinho aí atualizações, se quiser. E se vocês quiserem que a gente ajude vocês em explicar essa situação, façam reunião com o produtor e chamem a gente. Que a gente pode fazer, sim, mostrando toda essa situação de soja, milho, tranquilo. Uma coisa boa. Suinocultura este ano vai ter preço maior que o ano passado, vocês estão vendo. O suíno foi para cima, fruto do controle da produção e do bom desempenho da exportação. E agora a notícia ruim. Suíno, preço bom. Frango e boi, preço. No segundo semestre sempre aumenta um pouco, mas o aumento deste ano é menor que o ano passado. Então, quer dizer, os preços comparativamente, mês a mês, este ano do que no ano passado, no segundo semestre, frango e boi um pouquinho mais baixo. Tá, joia, então. Obrigado, Stefanello. Pessoal, eu acho que já deu o horário, muito obrigado. Vocês têm no calendário de vocês aí as próximas conversas com o Stefanello e aguardem as atualizações na sequência com relação à questão do clima, que vai ser bem interessante também. Forte abraço para todo mundo, tá? Um abraço a vocês, minha Valeu, gente. um abraço. Até. Obrigado, Boa professores. noite, um abraço. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite.